Boa noite. Boa noite. O Brasil registra oficialmente 11.519 mortes pelo coronavírus. O estado do Amazonas passa de 1.000. Índios que buscam auxílio emergencial em Manaus levam a doença para as aldeias. 2 capitais do Nordeste se aproximam do limite de leitos de UTI. Para manter pessoas em casa, São Paulo retira das ruas metade da frota de veículos. 2 dias depois de o Brasil atingir a marca dos 10.000 mortos, o presidente Bolsonaro diz pela primeira vez que lamenta cada morte que ocorre a cada hora. E diz que o que se pode fazer é tratar com zelo os recursos públicos para evitar desvios na saúde. Depois de relaxar restrições, China e Coreia do Sul registram novos focos da Covid-19. O MEC mantém as provas para novembro e abre inscrições para o Enem. Delegados da Polícia Federal prestam depoimento sobre a acusação do ex-ministro Sérgio Moro ao presidente Jair Bolsonaro. Moro afirmou que o presidente tentou interferir politicamente nas atividades da PF. O ex-diretor-geral Maurício Valeixo diz que Bolsonaro queria alguém com mais afinidade no cargo. O Jornal Nacional começa agora. O Brasil tem hoje 168.331 casos confirmados de Covid-19. O número de mortes chegou a 11.519, um aumento de 396 óbitos em relação a ontem. O Ministério da Saúde já disse que os números oficiais tendem a não crescer muito no início da semana por causa da redução de notificações do fim de semana. As vagas de UTIs para o tratamento de Covid-19 estão bem perto do limite em São Luís. Restam 4 leitos na rede pública. A mãe do Marcelo morreu de uma UPA enquanto aguardava um leito para ser internada. Dona Elicenir tinha 59 anos e estava com Covid-19. Ela foi atendida e jogaram ela lá para a sala de medicação. Aí disseram que ia providenciar leito para ela. Ela passou 3 dias nessa sala, sem um leito, a gente confiando. O pai dele também está doente. O seu Ismael aparece neste vídeo gravado pelo filho numa cadeira de uma sala de espera da UPA, junto com outros pacientes. Com quase todos os 233 leitos das UTIs ocupados nos hospitais públicos, as UPAs de São Luís estão cheias. Eu fui internada ontem, 1h da tarde, e o médico garantiu que o médico ia me botar no leito e até agora. Já são quase 400 mortos no Maranhão, mais de 8.000 casos confirmados. Com o sistema de saúde à beira de um colapso, o governo do estado requisitou por decreto 40 leitos de UTI em hospitais particulares. Na prática, os hospitais privados terão de avisar o poder público quando houver vagas disponíveis em suas UTIs para atender a demanda do SUS. O decreto se baseia no estado de calamidade pública em que o Maranhão se encontra. Toda a estrutura dos hospitais particulares poderá ser usada pelo estado. Não existem pacientes da rede pública e pacientes da rede privada. Existem cidadãs que têm direito ao atendimento à saúde. O decreto que editei visa garantir esse regime de máxima colaboração. A demanda do interior também é crescente, com mais de 50% dos leitos de UTI ocupados. Algumas regiões não têm estrutura para casos graves. O seu Gerson, de 85 anos, veio de ambulância de Miranda do Norte, a 140 quilômetros de São Luís. Lá não tem equipamento de respiração. São Luís e 3 cidades da região metropolitana entraram hoje no 7º dia de lockdown, que prevê o isolamento total da população. Hoje começou também o rodízio de veículos. Carros de final placa ímpar rodam num dia e placas final par no outro. A cidade estava bem mais vazia. O Silvio perdeu o pai hoje, o seu Antônio, de 71 anos, e se sente na obrigação de defender o isolamento social. Fica em casa, cara, aqui o negócio não tá de brincadeira. A Secretaria de Saúde do Maranhão declarou que tinha um leito disponível para a dona Elicenir, que a gente viu no começo da reportagem, mas que a condição clínica dela inviabilizou o transporte e que, enquanto esteve na UPA, ela recebeu total assistência. A situação também é crítica no Ceará. Dona Maria Ilma, de 78 anos, está há 5 dias numa UPA de Fortaleza e hoje precisou ser entubada porque o estado de saúde dela se agravou. Está precisando do leito UTI e a gente não tem resposta. Eu estou pedindo como mãe e filha, pelo amor de Deus.
A taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 em Fortaleza é de 97%, somando a rede pública e a particular. A capital do Ceará registrou a maior parte dos quase 17.600 casos e mais de 1.100 mortes no estado. Em 4 dias de lockdown, a circulação de veículos em Fortaleza diminuiu 64%, segundo a autarquia de trânsito. Mas as equipes de segurança pública tiveram que atender mais de 500 ocorrências. Pessoas que abriram comércio não essencial e, principalmente, se aglomeram na periferia da cidade. Policiais e agentes de trânsito estão nos acessos às principais avenidas da cidade. Quem é parado precisa comprovar que está indo comprar algo essencial ou trabalha numa atividade que não pode parar. Nas situações onde não há uma justificativa convincente, não há nada que possa corroborar com isso, ele é retido e ele é orientado a retornar ao veículo. Ana Cristina saiu de casa porque o irmão apresentou sintomas de Covid-19. Ele esperou por atendimento neste hospital superlotado. Não tem leito, todo mundo é sentado em cadeiras, fazer os exames é sentado na cadeira normal, inclusive os idosos. E você vê um irmão seu pedindo socorro, dizendo que vai morrer, e vir para o hospital e não ter o devido cuidado que ele deveria ali dentro, é horrível. O Hospital do Coração declarou que o irmão da Ana Cristina está na emergência, que todos passam por uma triagem e quem tem sintomas da Covid-19 é separado dos outros pacientes. Sobre a dona Maria Ilma, que apareceu no começo da reportagem, a Secretaria de Saúde de Fortaleza disse que a transferência de pacientes para um leito de UTI depende do quadro clínico e que a internação é feita pela Central de Regulação de Leitos do município. O governo do Amazonas decretou luto de 3 dias pelas mais de 1.000 mortes no estado. Depois de quase 15 dias de internação por causa da Covid-19, dona Maria Odete, de 65 anos, fez uma videochamada e avisou a família. Iria passar o Dia das Mães em casa. Já estava prevista a alta dela. Poxa, a gente ficou muito feliz porque veio o Dia das Mães, são 5 filhos, né? Meu marido é o mais velho, são 5 filhos, a gente ficou muito feliz. No sábado, o estado de saúde dela piorou muito, mas ela não foi transferida para a UTI do Hospital Platão Araújo. Não resistiu e faleceu na manhã desta segunda-feira. Não foi para UTI, não foi entubada, nada disso. A família está muito abalada, principalmente o meu marido. O filho mais velho está muito abalado. Ele não consegue dar uma palavra, entendeu? Ele só chora. O Amazonas tem mais de 1.000 mortes por Covid-19 e mais de 12.000 casos. A rede de saúde trabalha com 88% de taxa de ocupação dos leitos de UTI e hospitais superlotados. O sistema funerário continua com média de 120 enterros por dia, 4 vezes do que antes da pandemia. Hoje passou a valer um novo decreto da Prefeitura de Manaus, que obriga o uso de máscaras no transporte coletivo. Segundo o Ministério da Saúde, o Amazonas é o estado com uma das maiores incidências de mortes por Covid-19 e é também o que mais registrou óbitos entre as comunidades indígenas no país. São 154 casos e 12 mortes. 100 casos estão na região do Alto Solimões, onde moram cerca de 70 mil indígenas. As 237 aldeias montaram barreiras sanitárias para tentar conter a proliferação do vírus. A reserva indígena do Umariaçu já tem mais de 30 infectados pelo novo coronavírus. Alguns índios precisam viajar até a cidade e voltam com o coronavírus para as aldeias. Vanderlei, da tribo Ticuna, viajou 5 horas de canoa pelo Rio Solimões para tentar receber o benefício de R$ 600 do governo federal, mas não conseguiu retirar o dinheiro. Nós viemos sacar o nosso benefício e ninguém não conseguiu nada. E hoje nós vamos voltar sem alguma coisa para a gente comer em casa, né, com nossas famílias. O Hospital Platão Araújo informou que a dona Maria Odete, que nós vimos no começo da reportagem, não tinha indicação médica para o uso de ventilador mecânico invasivo. A Prefeitura de Belém está multando quem não respeita o isolamento obrigatório. Acabou a conversa. Dei uma vacilada aqui, esqueci a nota do remédio com a minha esposa e peguei essa multa aí. R$ 150 é o valor da multa para quem sai de casa sem justificativa. Eu tinha 10 dias que eu dava para lá antes de começar esse decreto. Aí eu tinha que vir embora, né? Para ir para minha casa. Né? Caio e Felipe estão entre as 119 pessoas multadas desde ontem. 7 lojas de produtos não essenciais foram fechadas e vão pagar multas de até R$ 50 mil.
As fiscalizações ocorrem durante todo o dia nas 10 cidades paraenses em lockdown. Os agentes chegam de surpresa e se concentram nas áreas que registram as menores taxas de isolamento. São 70 barreiras só na região metropolitana. Só passa quem vai ao supermercado, banco, farmácia ou desempenha uma atividade essencial. Dandara é monitora num abrigo de refugiados venezuelanos e seguiu viagem. Fora isso, eu acho que as pessoas precisam se manter em casa, né, para ter os cuidados necessários para que a gente consiga diminuir os picos, né, e as mortes. Já são 812 as mortes por Covid-19 no estado. E nas feiras, muita gente ainda não mantém a distância segura para evitar a propagação do vírus. Eu fico preocupada, porque eu tenho casal de filho, eu dependo disso daqui, por isso que eu vejo, senão eu não vinha. No sábado, a Justiça bloqueou 25 milhões de reais dos empresários que venderam 150 respiradores para o estado. Os equipamentos comprados da China chegaram com defeito e não podem ser usados para tratar pacientes com Covid-19. O governo quer receber o dinheiro de volta ou os equipamentos em bom estado. O Recife e mais 4 municípios da região metropolitana vão começar a restringir a circulação de pessoas a partir de sábado. O decreto do estado de Pernambuco também determina o rodízio de veículos e o uso obrigatório de máscara. Começou hoje em São Paulo rodízio de veículos muito mais rigoroso. A prefeitura quer tirar metade da frota das ruas. Criado em 1997 para combater a poluição e depois para aliviar o trânsito, o rodízio em São Paulo ficou mais radical, virou arma contra o coronavírus e parece que ajudou. Avenidas ficaram muito mais vazias que na semana passada, quando os índices de isolamento não chegaram a 50%. Hoje, a lentidão no trânsito caiu bastante. Teve flagrante de uso de adesivo na placa para tentar burlar. Mas o respeito ao isolamento parece ter aumentado. Só deve circular quem trabalha em serviços essenciais e já tinha ou pediu isenção do rodízio por causa de tratamentos de saúde, por exemplo. Eu trabalho na área de saúde, tá tudo cadastrado certinho. Com reforço na frota, o transporte público registrou aumento de 11% a 15% no número de passageiros. Mas o governo do estado e a prefeitura querem ainda menos gente circulando nas ruas. Só depois que o isolamento social aumentar, será possível voltar a falar em flexibilização. Se chegarmos à média de 55%, o governo do estado de São Paulo, mantido o controle sobre a oferta de leitos de UTI na rede pública e privada e havendo o controle também na expansão da Covid-19, nós poderemos sim pensar e atuar na flexibilização. Para tratar os doentes que ainda não param de chegar, um hospital começou a funcionar hoje só para tratar casos de Covid-19 na Vila Brasilândia. O bairro da Zona Norte de São Paulo é o que registra o maior número de mortos, 123. O Itamar e a Lucilene moram lá. Ela estava de licença, ele é porteiro e estava trabalhando. Os dois pegaram a doença. Eu internei no mesmo hospital, na mesma porta, e a gente não pôde se ver. E a gente só foi se ver no dia 30 dentro de casa. A gente fica com medo, né? Dá muito medo. Principalmente quando escurecia. Parece que sumia todo mundo do hospital, assim. Aí parecia um lugar deserto. Para evitar que casos da doença continuem se multiplicando, outra frente de batalha em São Paulo é a fiscalização do comércio. 350 estabelecimentos já foram interditados por descumprir a quarentena na capital. A pandemia causou queda de 19% na arrecadação do ICMS de abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Mas a morte de quase 3.800 pessoas no estado é a face mais cruel da doença e evitar a escalada da Covid-19 é a prioridade. No estado do Rio, prefeituras estão adotando medidas mais restritivas. O coronavírus se alastrou pelo estado do Rio. Apenas 2 municípios não têm casos confirmados, mas as prefeituras de Trajano de Moraes e 2 Barras na região serrana investigam suspeitos. Nos 11 primeiros dias de maio, a quantidade de infectados aumentou 76% e a de óbitos subiu ainda mais. Diogo Fabiano de Andrade, de 38 anos, é um dos 1.770 mortos no estado.
Não estamos falando sobre números, não estamos falando sobre política, não estamos falando sobre dinheiro, estamos falando sobre vidas, estamos falando sobre nossos amores. Fiquem em casa, o vírus existe, a doença existe, ela é dolorosa em todos os sentidos. Protejam quem vocês amam. Uma necessidade urgente, mais leitos nos hospitais públicos. Nesta segunda-feira, faltam 1.065. 447 deles são de terapia intensiva. Pacientes graves que podem morrer sem tratamento adequado. Diariamente surgem situações de muita angústia. Eu imploro, arranje um UTI para o meu filho. Ele só tem 26 anos. Ele está morrendo por falta de uma UTI. Algumas cidades do estado adotam medidas mais rígidas para conter o relaxamento da quarentena. Aqui na capital, a prefeitura anunciou que a partir de amanhã vai fechar áreas movimentadas de bairros das zonas norte e oeste. Só carros de moradores poderão circular pelas ruas. Bares, lanchonetes e restaurantes devem ficar com as portas fechadas, mas os serviços de entrega continuam normalmente. E nas comunidades, apenas mercados e farmácias estão autorizados a funcionar. Em Niterói, a prefeitura determinou o isolamento obrigatório a partir de hoje. Quem fica na rua sem motivo pode ser multado em R$ 180. Barreiras provocaram engarrafamentos nos acessos à cidade. Guardas checavam a temperatura dos motoristas. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, apesar da interdição das ruas comerciais, algumas lojas de serviços não essenciais burlaram a fiscalização. E no balneário de Búzios, começa a valer o toque de recolher. Entre 11 da noite e 6 da manhã, ninguém pode sair de casa. A seguir, o Rio Grande do Sul começa a adotar o distanciamento social diferenciado por regiões. Cientistas da Unicamp calculam quantas vidas o isolamento social está salvando no Brasil.
Um estudo da Fiocruz concluiu que o novo coronavírus começou a se espalhar aqui no Brasil por volta da primeira semana de fevereiro, mais de 20 dias antes do primeiro caso diagnosticado daquele viajante vindo da Itália para São Paulo no dia 26 do mesmo mês. E quase 40 dias antes das primeiras confirmações oficiais de transmissão comunitária, que só se deu no dia 13 de março. 2 dias depois de o Brasil atingir a marca dos 10 mil mortos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou pela primeira vez que lamenta cada morte que ocorre no país, mas que, em vez de nota de pesar, acha que é preciso ter zelo pelos recursos públicos. Olha, eu lamento cada morte que ocorre a cada hora, lamento. Agora, o que nós podemos fazer, nós todos podemos fazer, é tratar com devido zelo o recurso público. E está tendo denúncias em qualquer lugar, gente presa até pela Polícia Federal, de desvio. Em vez de fazer a notinha de pesar, que eu acho válido, tudo bem, tá certo? Eu também sou aí pesaroso nessas questões, tem que dar exemplo, pô, gastar menos. O ministro da Saúde, Nelson Teich, defendeu hoje uma mudança no atendimento dos doentes de Covid-19. Até agora, a prioridade no sistema de saúde era o paciente grave. Teich disse que, se o tratamento começar antes, é possível salvar mais vidas e ainda reduzir a ocupação de UTIs. Uma coisa que me parece clara, atualmente, é que não dá para a gente focar só no doente mais grave. É que isso é uma coisa tão crítica. Hoje o nosso maior gargalo é respirador. Isso faz com que a gente concentre praticamente tudo no foco na UTI, no foco no médico intensivista. Mas o que tem acontecido de novo, talvez até mais novo, mais importante do que os medicamentos, é a forma da gente abordar. Então, uma revisão de como está sendo feita a abordagem do diagnóstico, do começo do tratamento. É possível que a gente, abordando a doença no momento mais precoce, que a gente reduza a evolução para a fase mais crítica. Com isso, a gente não só salva mais gente, mas também a gente consegue diminuir a necessidade de UTIs, ventilação mecânica, o que seria um grande alívio para o sistema. No meio da entrevista, o ministro foi surpreendido com uma edição extra do Diário Oficial com a classificação de 3 novas categorias como atividades essenciais: academias de ginástica, salões de beleza e barbearia. O presidente Bolsonaro defendeu que essas atividades estão relacionadas com a saúde porque tratam do corpo e da higiene, mas no decreto estabeleceu que as atividades precisam obedecer à determinação do Ministério da Saúde para garantir a segurança sanitária de clientes e profissionais. Ao ser questionado, Teich deixou claro que não sabia dessa mudança. O que eu acho hoje é o seguinte: se você criar um fluxo que impeça que as pessoas se contaminem, e se você criar condições e pré-requisitos para que você não exponha pessoas a risco de contaminação, você pode trabalhar a retorno de alguma coisa. Agora, tratar isso como essencial é um passo inicial, que foi uma decisão do presidente, que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso. Decisão de quem é manicure, academia. Barbearia. Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. A decisão de atividades essenciais é uma coisa definida pelo Ministério da Economia. E o que eu realmente acredito é que qualquer decisão que envolva a definição como essencial ou não, ela passa pela tua capacidade de fazer isso de uma forma que proteja as pessoas. Mas só para deixar claro que isso é uma decisão do Ministério da Economia, não é nossa.
Mesmo com decreto, a liberação dessas atividades não é automática. Uma decisão do Supremo garantiu que as medidas de enfrentamento ao coronavírus são de responsabilidade de governadores e prefeitos, que determinam quais atividades podem funcionar em cada cidade ou estado. O ministro Taixe também apresentou um plano com diretrizes sobre a quarentena para estados e municípios. Mas representantes dos secretários de saúde já adiantaram que discordam do modelo e reforçaram que, neste momento, o Brasil precisa intensificar as medidas de isolamento como forma de combater a pandemia. O ministro da Saúde disse que o plano do Ministério é dar a estados e municípios uma ferramenta para avaliar a situação em cada local e, assim, definir as medidas ideais. O projeto avalia 4 eixos: capacidade instalada, a estrutura de saúde local, hospitais, equipamentos, leitos, profissionais de saúde, quantidade de pessoas infectadas, velocidade de crescimento da doença e a mobilidade urbana. Cada eixo vai receber uma pontuação. A partir da pontuação é definido o risco da cidade ou estado: risco muito baixo, risco moderado, risco alto e risco muito alto. Para cada nível de risco, o Ministério recomenda uma medida, que vai de distanciamento social seletivo 1, que prevê apenas evitar aglomeração e ter hábitos de higiene, passando por distanciamento social seletivo 2, distanciamento ampliado 1, distanciamento ampliado 2, com lojas fechadas e funcionamento apenas dos serviços essenciais, até a restrição máxima, que é o lockdown, ou fechamento total da cidade, menos os serviços essenciais. O ministro lembrou que estados e municípios têm autonomia para definir as medidas em cada local e que o programa do Ministério não é uma imposição. Os gestores não ficam obrigados a agir conforme a orientação. Como eu falei, isso é uma ferramenta para que o gestor local vai dispor para poder avaliar a sua condição local e tomar suas decisões. Isso não é uma obrigação, uma imposição do Ministério da Saúde. Então, o que a gente vai fazer não é a orientação, quer dizer, se a gente fosse colocar o termo exato, o que a gente vai fazer, se os secretários municipais ou estaduais quiserem conversar com o Ministério da Saúde, a gente senta, passa cada variável que a gente considera importante para ser avaliada, vê qual é a qualidade da informação local e, junto com esse gestor, com esse secretário, a gente o ajuda a pensar e tomar a decisão. A gente vai tentar ajudá-lo. A gente que aqui quer ter um papel de quem colabora, mas isso não é uma imposição do Ministério da Saúde. O ministro não deu detalhes do projeto, disse que só irá anunciar quando houver consenso. Ele já vem discutindo as medidas com secretários de saúde de estados e municípios e vem encontrando resistência. Hoje eu estou assumindo que a gente vai chegar no consenso. Se isso não acontecer, aí eu paro para ver como é que o Ministério vai caminhar. O presidente do Conselho de Secretários de Saúde disse que permitir esse tipo de estratégia gera dúvidas sobre a importância da manutenção do isolamento social, que neste momento é a principal estratégia de combate ao coronavírus, quando o número de casos ainda está crescendo. Os estados e municípios deverão manter as orientações de isolamento social, que é a única forma que nós temos de reduzir o número de casos graves e de mortes. A nossa divergência não é uma divergência de ordem técnica, e sim de oportunidade de divulgação de uma matriz de risco. Nós entendemos que esse não é o momento de flexibilização de isolamento social. Pelo contrário, é o momento de nós ainda tentarmos reduzir o número de casos e proteger a vida, salvar vidas e aperfeiçoar o sistema de saúde. E o Rio Grande do Sul começou a adotar hoje o distanciamento social controlado. O modelo divide o estado em regiões e usa bandeiras para classificar o avanço da doença. O Marcos perdeu o irmão Gilmar, de 56 anos, e o sobrinho Rodolfo, de 32. Eles morreram no mesmo dia. Os dois eram comerciantes e testaram positivo para o coronavírus.
meu sobrinho faleceu a 1h da manhã do dia 5 e o meu irmão faleceu a 1h e 1 minuto do dia 5. Então eles faleceram praticamente juntos em hospitais diferentes, claro. Mas foi muito trágico isso aí. Gilmar morava em Lajeado e Rodolfo numa cidade vizinha, na região central do estado. Só em Lajeado são 8 mortes e 185 casos confirmados para uma população de quase 80 mil habitantes. Por isso, a região passou a ter regras mais rigorosas dentro do programa de distanciamento controlado criado pelo governo gaúcho. O decreto dividiu o estado em 20 regiões e estabelece bandeiras de alerta para cada uma. No total, 11 indicadores, como número de novos casos, mortos e leitos de UTI disponíveis, determinam a classificação das bandeiras. Segundo o governador Eduardo Leite, esse risco vai ser monitorado a cada semana. Vamos monitorar permanentemente tanto os parâmetros que definem as bandeiras, quanto os protocolos para cada um dos setores. E, naturalmente, isso poderá significar ter ajustes ali na frente. Serão todas as análises feitas por um comitê técnico de especialistas para construirmos um modelo que efetivamente se revele conectado a este propósito de preservar vidas e também, ao máximo, manter a atividade econômica, preservar os empregos, a renda. Onde houver menos risco, a bandeira é a amarela, ou seja, a capacidade de resposta do sistema de saúde é alta e a propagação da doença é baixa. Em Lajeado, por exemplo, a ocupação dos leitos de UTIs já está em 85%. Por isso, por lá, a bandeira é a vermelha. E em casos ainda mais severos, bandeira preta. Atualmente, nenhuma região está nessa situação. A capital do estado fica numa região de bandeira laranja. Essa classificação indica que a capacidade do sistema de saúde de Porto Alegre está acima do nível de disseminação do vírus. Com isso, parte do comércio e do setor de serviços já foi autorizada a voltar a funcionar. Outra medida adotada pelo governo gaúcho é o uso de máscara, que passou a ser obrigatório hoje em todo o estado. A gente não sabe quem tem, né? Quem está com a doença, né? Então, nesse meio tempo, o melhor é prevenir. Cientistas da Unicamp calcularam quantas vidas o isolamento social está salvando no Brasil. Já são mais de 11 mil mortos. E o que nos salva de uma tragédia ainda maior são as pessoas que a gente não vê. É o isolamento dos milhões de brasileiros que estão respeitando a quarentena. Pesquisadores da Unicamp calcularam quantas vidas o isolamento social está salvando. Eles consideraram as taxas de transmissão do novo coronavírus, ou seja, para quantas pessoas cada doente transmite o vírus. Antes das medidas de isolamento social, essa taxa era de 2,15. Cada infectado passava o vírus para mais de 2 pessoas. Na semana passada, foi de 1,59. Com esses dados, os pesquisadores estimaram quantos poderiam ser os casos de Covid-19 se não fossem as medidas de isolamento. Esse gráfico mostra a evolução da doença no país até agora. Daqui para frente, se o isolamento continuar no nível que está, o número de casos deve crescer bastante. Mas se o isolamento acabasse agora, se a vida voltasse ao normal de repente, veja como o número de casos cresceria, segundo o estudo. A partir da diferença entre as duas linhas, os pesquisadores afirmam: se o isolamento social continuar como está, serão mais de 15 mil vidas salvas nas próximas 2 semanas. Isso significa uma vida salva a cada 78 segundos. O processo de isolamento social é uma coisa muito difícil para ser feito numa sociedade como a nossa, uma sociedade que tem muitas pessoas carentes, e isso não pode ser esquecido, particularmente pelos tomadores de decisão, pelos governos. Mas, como o isolamento social é a ferramenta que nós temos que é eficaz, a gente não pode abrir mão dela. Como já se sabe, e esse estudo também mostra, o isolamento social ainda está longe do que as autoridades de saúde consideram ideal. A gente poderia salvar muito mais vidas, desde quem a gente ama até pessoas que a gente nem conhece. A gente está salvando as nossas vidas, ficando em casa, mas a gente, na verdade, está salvando, né, a vida dos outros, em particular daquelas pessoas que têm que estar na rua porque elas executam tarefas essenciais para as sociedades, né? A seguir, países da Ásia em reabertura gradual da economia têm novos focos de Covid-19. Estamos
Países da Ásia que estão retomando lentamente as atividades econômicas viram um ressurgimento de casos de Covid-19. As salas de aula desinfetadas na Coreia do Sul estavam prontas para a volta dos alunos na próxima quarta-feira, mas vão continuar vazias por pelo menos mais uma semana. Em 3 dias, houve registro de 86 novos casos de Covid-19 em Seul, todos relacionados a um bairro com muitos bares e casas noturnas. O governo voltou a ordenar o fechamento desses lugares em toda a capital. E agora tenta rastrear 5.000 pessoas que frequentaram a região no fim de semana. Enquanto isso, preferiu adiar a volta às aulas, já que não tem como testar mais de 600 mil alunos. Na China, testar extensivamente a população de Wuhan voltou a ser prioridade. A cidade onde a pandemia se originou apresentou um novo foco da doença no fim de semana. 6 moradores de um mesmo condomínio. O lockdown foi suspenso há pouco mais de um mês e o risco de uma segunda onda de contágios preocupa o governo, que já estava pronto para reabrir cinemas e museus com lotação reduzida. Mais a leste, em Xangai, o parque temático da Disney abriu hoje, depois de 3 meses, mas com apenas 1/5 da capacidade. Aqui no Japão, há províncias que não registram doentes há 10 dias. Tóquio contabilizou apenas 15 novos casos nesta segunda-feira. É o melhor resultado desde o fim de março. Ainda assim, a ordem continua a mesma: ter cautela. O número de leitos disponíveis é metade dos 30.000 que o governo considera o ideal para lidar com um novo pico da doença. E a Alemanha também registrou um aumento do número de casos da doença depois de relaxar as medidas de isolamento. Outros países europeus começaram hoje a dar os primeiros passos para a reabertura. Agora já dá para puxar a cadeira e aproveitar um pouco do sol nessa primavera espanhola. O café da tarde não precisa mais ser trancado em casa. Essa espécie de liberdade vigiada continua progredindo no país. A partir de agora, até 10 pessoas podem se reunir em bares e restaurantes, com exceção de grandes cidades como Barcelona e Madrid. O número de mortes diárias no país caiu para 123. Um mês atrás, no início do confinamento, chegou a 950. Aqui em Paris, o povo precisou esperar 55 dias para poder sair de casa pela primeira vez sem a necessidade de uma autorização. O fim do confinamento começou hoje. O uso das máscaras não é obrigatório nas ruas, mas é fortemente recomendado. A não ser no metrô de Paris. Aí não tem negociação. Qualquer pessoa com mais de 11 anos sem máscara no transporte público pode ser multada. Funcionários do metrô distribuíam álcool em gel. Nas ruas, enquanto os restaurantes e cafés seguem fechados, o comércio abriu hoje. Lojas de roupas e cosméticos seguiram um protocolo sanitário e receberam clientes depois de quase 2 meses. Está com uma mistura de sentimentos, assim, um sentimento de alegria, de se reencontrar, de reencontrar a loja, de reencontrar os clientes e ao mesmo tempo um pouco de apreensão também, porque a gente vai mudar um pouco todo o esquema da loja, a forma de atender e também a gente não sabe muito como os clientes vão reagir. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson disse no parlamento que o desafio agora é encontrar um caminho que mantenha o que foi conquistado enquanto o país começa a reduzir o bloqueio. Mas os líderes da Escócia, do País de Gales e da Irlanda do Norte avisaram que, por enquanto, vão seguir com o confinamento. Na Alemanha, o processo de abertura começou antes. Entre as grandes nações da Europa, o país de Angela Merkel foi quem melhor combateu a doença. O Ministério da Saúde hoje informou que a taxa de reprodução do vírus aumentou. A chanceler veio a público e reforçou que, mesmo com o relaxamento de algumas medidas, as pessoas precisam continuar respeitando regras básicas, como o distanciamento social e a proteção da boca e do nariz. Isso serve para todo mundo, incluindo regiões onde os bares voltaram a funcionar. A Organização Mundial da Saúde elogiou as respostas de países em processo de abertura que identificaram com rapidez o surgimento de novos focos da doença. O diretor-geral da OMS lembrou que muitos países aproveitaram o período de isolamento para aumentar a capacidade de testar, rastrear, isolar e cuidar de pacientes.
Tedros Adhanom ressaltou que é essencial que a suspensão dos bloqueios seja lenta e gradual para manter um olhar vigilante sobre o vírus, ao mesmo tempo em que a economia é estimulada. O chefe da OMS destacou que o ressurgimento de casos na Coreia do Sul e na China e o aumento da taxa de transmissão na Alemanha são exemplos dos desafios que podem surgir. E ele frisou, felizmente, todos os 3 países têm capacidade de detectar e responder ao ressurgimento de casos. O responsável pelo programa de emergências defendeu que países como Alemanha e Coreia do Sul não sejam criticados, porque afinal estão em alerta e reagindo rapidamente. Sem citar nomes, Mike Ryan criticou países que, de acordo com ele, estariam tentando enfrentar a pandemia às cegas. Ele disse, é realmente importante mostrar exemplos de países dispostos a abrir e a manter os olhos abertos. Fechar os olhos e atravessar a pandemia às escuras é uma equação estúpida. A Confederação Israelita do Brasil declarou repúdio a um vídeo divulgado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com informações sobre o combate à pandemia. Segundo a CONIB, a SECOM fez uso da mensagem "O trabalho liberta", ao afirmar no vídeo que o trabalho, a união e a verdade nos libertarão. A CONIB lembra que a frase "o trabalho liberta" está na entrada do campo de extermínio nazista de Auschwitz, na Polônia, e lamenta a banalização de questões caras ao judaísmo e à humanidade. O secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten, afirmou que houve uma interpretação errada do texto para associar o governo ao nazismo, que toda medida do governo é deformada para se encaixar em narrativas, e disse ainda que é judeu. Um grupo de médicos residentes fez um protesto hoje em frente ao Ministério da Saúde. O pagamento das bolsas está atrasado há 2 meses. O Ministério afirmou que houve problemas no cadastro de 4.000 dos 10.000 residentes de primeiro ano e que vai normalizar a situação nesta semana. O Ministério da Defesa anunciou que militares receberam indevidamente o auxílio emergencial de R$ 600, mas que adotou medidas para restituir os pagamentos irregulares, além de providências de ordem administrativo-disciplinar. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, os 17 milhões de pedidos do benefício que ainda estão em análise devem receber amanhã a resposta do Dataprev e do Ministério da Cidadania. 50 milhões de pessoas já receberam a primeira parcela do auxílio emergencial. Os advogados do jornal O Estado de São Paulo entraram hoje com uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo que o presidente Jair Bolsonaro apresente o resultado dos testes de Covid-19. Na época em que fez esses exames, o presidente publicou nas redes sociais que os testes deram negativo. O Tribunal Regional Federal em São Paulo determinou que Bolsonaro apresentasse os exames, mas, na semana passada, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu a decisão. Empresas e empresários estão tentando amenizar os efeitos do coronavírus no Brasil. A Marfrig Global Foods, uma das líderes mundiais na produção de carne bovina, doou 19 milhões e meio de reais para o combate à pandemia. Para o Ministério da Saúde, a Marfrig deu 7 milhões e meio de reais para a compra de testes rápidos que detectam a Covid-19. 1 milhão de reais foi para a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, entidade que mantém um barco-hospital que presta atendimento de saúde a mais de 1.000 comunidades ribeirinhas do Pará e do Amazonas. A Marfrig distribuiu também carnes a seus funcionários e a hospitais e instituições assistenciais, num total de 8 milhões de reais. Quando começou a pandemia, a gente tinha um desafio, que era continuar trabalhando, produzindo com segurança para os nossos colaboradores. Nós entendemos que era fundamental uma atuação solidária, porque nós estamos situados em cidades onde nós somos, em muitas delas, a principal fonte de emprego. E essa pandemia, que é uma situação inédita e inusual para todos, ela vai ser enfrentada melhor com união e com solidariedade.
A Danone doou 230 toneladas de alimentos para os governos de São Paulo e de Minas Gerais, estados onde suas fábricas estão instaladas. São suplementos para idosos, cereais infantis, iogurtes e bebidas saudáveis para compor cestas básicas e beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade. A divisão de nutrição especializada da Danone, em parceria com a Abrafarma, distribuiu 15 mil produtos para profissionais de saúde de todo o país que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. No total, a empresa do setor de laticínios doou aproximadamente 5,5 milhões de reais em produtos. Em um momento em que saúde e alimentação impactam tão fortemente a vida de milhões de brasileiros, é também papel da companhia contribuir e está ao lado dos menos privilegiados. E, na verdade, com esse gesto, nós estamos vivendo a nossa missão e lembrando a todo momento que desenvolvimento econômico e desenvolvimento social devem andar lado a lado. A seguir, o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, diz que o presidente queria no cargo alguém com quem tivesse mais afinidade. Profissionais de saúde relatam o que estão vivendo dentro dos hospitais no combate à Covid-19. Começaram os depoimentos das testemunhas do inquérito que investiga a suposta tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro em investigações da Polícia Federal. Uma dessas testemunhas é o ex-diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, que falou por 6 horas. Ele disse que Bolsonaro queria um diretor da corporação com quem tivesse afinidade. Valeixo chegou à PF em Curitiba perto de 10 da manhã. A troca no comando da PF, cargo que Valeixo ocupou desde o início do governo, está no centro da investigação. O ex-diretor-geral foi questionado se sofreu pressão presidencial para interferir em inquéritos e sobre pedidos de trocas na Polícia Federal. No início do depoimento,
Valeixo contou que houve pedido do presidente para a troca do comando da PF no Rio de Janeiro. Afirmou que em junho de 2019 foi consultado pelo ex-ministro Sérgio Moro sobre a possibilidade de troca do superintendente do Rio de Janeiro, Dr. Saad, pelo Dr. Saraiva, então superintendente do Amazonas. Que, segundo o Dr. Moro, esse nome havia sido ventilado pelo presidente da República, que não sabe dizer por quais razões o presidente da República teria sugerido aquele nome. Mas que o nome mais indicado para este cargo seria o de Carlos Henrique, superintendente em Pernambuco à época. Questionado sobre como define interferência política na Polícia Federal, Valeixo explicou que não houve interferência enquanto Sérgio Moro era ministro da Justiça e ele estava no comando da PF. A partir do momento em que há uma indicação com interesse sobre uma investigação específica, estaria caracterizada uma interferência política, o que não ocorreu em nenhum momento sob o ponto de vista do depoente. Valeixo contou que foi procurado pelo presidente 2 vezes sobre a intenção de tirá-lo do comando da PF. Que em 2 oportunidades, uma presencialmente, outra pelo telefone, o presidente da República teria dito ao depoente que gostaria de nomear ao cargo de diretor-geral alguém que tivesse maior afinidade, não apresentando nenhum tipo de problema com o depoente. Que foi esclarecido pelo presidente que não havia nenhum problema contra a pessoa do depoente. Valeixo disse que enquanto ele estava no comando da PF, período que coincide com Sérgio Moro no Ministério da Justiça, o presidente nunca tratou diretamente com ele sobre a troca de superintendentes, nem nunca lhe pediu relatórios de inteligência ou informações sobre investigações ou inquéritos policiais. Valeixo afirmou que trocas de superintendentes não eram discutidas com o ministro Moro ou o presidente Bolsonaro, mas mencionou 2 exceções. Nunca foi indicado pelo Dr. Moro qualquer nome para a função de superintendente, que a única mudança de superintendente mencionada pelo então ministro Moro se restringia à superintendência do Rio de Janeiro, o que ocorreu por 2 vezes. Que de forma menos contundente foi veiculada pelo ministro a possibilidade de troca do superintendente de Pernambuco, que em nenhum dos casos foi apresentada nenhuma razão que justificasse a substituição, uma vez que não havia nenhuma reclamação sobre a condução dessas superintendências. Valeixo desmentiu o motivo apresentado por Bolsonaro ao pedir a troca de superintendente do Rio, gestão e produtividade, segundo alegou o presidente em agosto do ano passado. À época, o superintendente era o delegado Ricardo Saad. Ao contrário do que foi falado pelo presidente da República, a superintendência do Rio de Janeiro teria se destacado naquele ano, conforme índices de produtividade operacional, tendo subido diversas posições em relação ao ano anterior. Valeixo esclareceu a quais relatórios de inteligência um presidente pode ter acesso. Que, eventualmente, o presidente pode solicitar tais relatórios quando envolver questões estratégicas, que envolva a tomada de decisões como, por exemplo, em questões que envolvam questões de repercussão nacional, o que também é feito por outros órgãos, como a PRF, as Forças Armadas e a própria ABIN, que esclarece que, nesse caso, apesar de envolver informações reservadas, não se trata de matéria envolvendo investigações em curso na Polícia Federal, ou seja, matéria de polícia judiciária. Valeixo foi questionado sobre o inquérito das fake news, que corre no Supremo Tribunal Federal, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse inquérito é citado numa troca de mensagens entre o presidente e Moro. Valeixo disse que nada lhe foi questionado sobre o inquérito pelo ex-ministro, que ressalta que não teria nenhuma informação sobre esse inquérito, que nunca havia sido solicitado ao depoente qualquer informação, seja pelo ex-ministro Sérgio Moro ou pelo presidente da República sobre o mencionado inquérito. Valeixo afirmou que numa conversa com superintendentes disse que estava desgastado, mas não comunicou que iria pedir exoneração. Que na videoconferência realizada na quinta-feira, dia 23 de abril de 2020, antes de tratar dos assuntos que seriam temas daquela reunião, abordou de forma geral o desgaste que vinha sofrendo desde agosto de 2019 e mencionou que não tinha apego ao cargo, o qual se encontra e sempre esteve à disposição do ministro da Justiça e do presidente da República, os quais estavam tratando sobre sua substituição, mas que não houve qualquer antecipação sobre sua exoneração,
tampouco comunicou nessa reunião que iria pedir exoneração, mas que no mesmo dia o presidente Bolsonaro tomou a iniciativa de ligar para ele para demiti-lo. Nessa conversa, conforme relatado pelo ex-ministro Sérgio Moro, quando em depoimento, Bolsonaro perguntou se Valeixo concordaria que a exoneração fosse publicada em Diário Oficial como a pedido. Valeixo disse que nessa ligação, o presidente comunicou ao depoente que sua exoneração do cargo de diretor-geral ocorreria no dia seguinte, bem como indagou o depoente se ele concordava que a publicação fosse como a pedido, momento em que o depoente disse que sim. Em outro trecho do depoimento, Valeixo reiterou que não formalizou qualquer pedido de demissão. Que no dia seguinte, 24 de abril, após a publicação de sua exoneração, o depoente reporta ao ex-ministro as circunstâncias em que se deu a conversa telefônica com o presidente da República, que não houve formalização do pedido de exoneração. O ex-diretor Maurício Valeixo foi questionado sobre os motivos de Bolsonaro para nomear o delegado Alexandre Ramagem, diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para o comando da PF. Respondeu que foi informado pelo próprio presidente da República sobre a intenção de nomear Alexandre Ramagem e que essa substituição se daria por uma questão de afinidade. À tarde, foi a vez de ouvir 2 delegados na sede da Polícia Federal em Brasília. Primeiro, Ricardo Saad, que deixou a superintendência da PF no Rio no ano passado. E às 3 da tarde, começou o depoimento de Alexandre Ramagem, diretor-geral da ABIN, amigo da família Bolsonaro e que teve a nomeação para o comando da Polícia Federal suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Amanhã, o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril vai ser exibido para procuradores, delegados da Polícia Federal, a Advocacia Geral da União e o ex-ministro Sérgio Moro. Segundo Moro, durante a reunião, o presidente Bolsonaro pressionou por mudanças na cúpula da Polícia Federal. A AGU declarou que a gravação foi entregue na íntegra. O vídeo já está com a Polícia Federal, que vai fazer uma perícia para determinar se o material foi editado ou não. Hoje, na porta do Palácio da Alvorada, perguntado sobre o que haveria no vídeo da reunião ministerial, o presidente disse que não ameaçou ou ofendeu ninguém. Eu nunca ofendi ninguém, eu nunca agredi ninguém, eu nunca ameacei ninguém. Pronto, suficiente. Está na fita. O Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça 2 pessoas por ameaça, difamação, injúria e perturbação do sossego ao usarem um carro de som para ofender o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a família dele em frente à casa do ministro em São Paulo há 9 dias. A promotora Alexandra Toledo Santos afirma que Antônio Carlos Bronzeri e Jurandir Pereira Alencar, acompanhados de mais 13 pessoas não identificadas, levaram um caixão para simular a morte de Alexandre de Moraes. Segundo o MP, as ofensas foram por causa da suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal. O MP considerou agravante os acusados terem desobedecido ao isolamento social em meio à pandemia. No depoimento, Antônio Bronzeri e Jurandir Alencar ficaram em silêncio. A defesa declarou que eles assinaram as notas de culpa e pagaram a fiança no dia em que foram presos e que considera que há arbitrariedades em todo o processo. Cabe à Justiça de São Paulo aceitar ou não a denúncia. O juiz Luiz Antônio Bonar, da primeira instância da Lava Jato, condenou o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, a 6 anos e 8 meses de prisão por corrupção. Bendini já havia sido condenado a 11 anos nesta ação pelo então juiz Sérgio Moro, mas o processo voltou à fase das alegações finais porque o Supremo Tribunal Federal determinou que réus delatados têm o direito de falar por último. Bendini chegou a ficar preso entre 2017 e 2019. A defesa disse que vai recorrer. As inscrições para o Enem começaram hoje e vão até o dia 22 de maio. A decisão do Ministério da Educação de manter a data das provas para novembro provocou críticas. Especialistas e entidades ligadas à educação alegam que a suspensão das aulas presenciais por causa do novo coronavírus aumentou a desigualdade entre estudantes mais pobres e mais ricos. A UNE e a UBS entraram hoje com um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça para tentar adiar a realização do exame.
O Ministério da Educação disse que, se for necessário, vai alterar o calendário do Enem, mas declarou que o combate à desigualdade na educação é feito por meio de outros programas, numa etapa posterior ao Enem, por meio de cotas do ProUni, do FIES e do SISU. Começou hoje a operação das Forças Armadas para combater o desmatamento e os focos de incêndio na Amazônia Legal. O vice-presidente Hamilton Mourão, que coordena os trabalhos, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, disseram que o governo não pode ser tratado como vilão aos olhos do mundo. Mourão admitiu que a fiscalização é insuficiente, que faltam recursos e profissionais ao IBAMA e ao ICMBio, mas que não poderá usar indefinidamente as Forças Armadas nesse tipo de operação. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, confirmou um aumento de 64% no desmatamento em abril em relação ao mesmo período do ano passado. Chegou a hora da previsão do tempo, então vamos lá para São Paulo falar com a Anne Lotterman. Anne, boa noite. Estou lendo aqui que o frio, é verdade, aquele frio do comecinho do fim de semana está perdendo força, né? Explica para a gente. Olha, Renata, pelo menos durante o dia já esquenta de novo, viu? Boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. No Rio de Janeiro, amanhã, por exemplo, a temperatura deve chegar aos 31 graus. Tudo bem, a madrugada continua ainda bem fria. O mesmo vale para São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia. Madrugada gelada e tarde quente com céu de brigadeiro em todas essas capitais. Vai ser difícil encontrar uma única nuvem no céu, mas isso vai mudar ao longo da semana, tá? O sol aparece amanhã e não chove em parte das regiões sul, centro-oeste, norte, nordeste e em toda a região sudeste. Tem aviso de temporal em quase todo o Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, Paraná e parte também de Mato Grosso do Sul, parte do Amazonas, Pará, Amapá e Roraima também. O volume de chuva não é grande, mas é aquela pancada rápida que pode ser forte em Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém e também São Luís. Máxima de 27 graus em Florianópolis, Brasília e também Salvador, 28 graus em Vitória, 32 em Rio Branco, Macapá e também em Natal. Hoje a máxima em Porto Alegre chegou aos 31 graus. Amanhã cai para 24. Vai ser aquele chove para o dia todo e a passagem de uma frente fria vai provocar essa mudança. Isso também vai acontecer ao longo da semana até o sudeste. No Rio, o frio deve voltar novamente na sexta-feira, viu, Renata? Até amanhã, Anne. Até amanhã. Olha, a partir de hoje, o Jornal Nacional vai dedicar um momento especial de cada edição aos profissionais de saúde. Na pandemia, esses heróis que tentam salvar vidas têm recebido homenagens no mundo todo com aplausos. Aqui no JN, eles vão poder contar o que estão vendo, o que estão fazendo e o que estão sentindo. Quem começa é o médico residente Bruno Marques. Ele traz um testemunho de como tem vivido esses dias de combate à Covid-19 longe do alcance dos nossos olhos, atrás das portas da emergência do Hospital das Clínicas, em São Paulo. A gente muitas vezes vê uma situação de calamidade no nosso serviço, a gente vê a nossa sala de emergência lotada, nossas UTIs lotadas. Realmente o que a gente tem visto é diferente de qualquer outra época que eu vivi dentro daquele hospital. Apesar da gente estar vendo que o nosso sistema de saúde está prestes a entrar em colapso, a gente ao mesmo tempo vê uma parte da sociedade que não acredita na doença, uma parte da sociedade que não acredita no que a gente fala, uma parte da sociedade que não acredita no que a ciência fala, e a gente se sente desrespeitado. O mínimo que a gente precisa é que toda a sociedade ajude para que a gente não passe por momentos desesperadores de ter que selecionar quem vai viver, quem vai morrer, quem vai precisar, quem vai se beneficiar da UTI, quem vai acabar por vezes aí não recebendo o suporte que precisa. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Uma boa noite para você, até amanhã.